paz do Senhor Jesus seja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Estaremos dando continuidade na aula referente à matéria, à doutrina de Deus, à teologia. No vídeo anterior, estivemos estudando sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Primeiro estudamos os atributos incomunicáveis ou absolutos. E estaremos agora dando continuidade nesta lição sobre os atributos comunicáveis ou morais. Estarei colocando a apostila aqui do lado. Você acompanha na sua apostila em casa, Bíblia, caneta e um caderno para você fazer as suas devidas anotações. Eu sou o teu irmão em Cristo, Diácono Flávio de Souza, e você está na sala teológica. Amém? E a partir de agora estaremos dando continuidade. Estaremos agora falando sobre os atributos comunicáveis de Deus. Conforme você vê aqui no canto número 2, página 22 da apostila. Amém? Levíticos, capítulo 11, verso 44. Vai falar um pouquinho sobre o primeiro atributo comunicável de Deus, ou moral. Levíticos, capítulo 11, Levítico, capítulo de número 11, verso 44 e 45, vai nos trazer uma grande referência acerca do primeiro atributo comunicável de Deus, a qual estaremos falando a partir de agora. E o texto nos diz o seguinte: porque eu sou o Senhor, o que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu vos seja o vosso Deus. Perdão, 44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Aqui já basta. Primeiro atributo comunicável de Deus é a santidade. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. O dicionário Webster define santidade como segue, da seguinte forma: algo dedicado ao uso religioso, pertencendo ou vindo de Deus, consagrado, sagrado, espiritualmente perfeito ou puro, incontaminado pelo mal ou pecado, irrepreensível, santo. O hebraico para santo, a palavra hebraica para santo é kadosh, atribuído a todas as coisas que de qualquer forma pertencem a Deus ou à sua adoração. Sagrado, livre de contaminação ou vício, idolatria e outras coisas impuras e profanas. A palavra grega é hagios, dedicado a Deus, santo, sagrado, reservado para Deus e seu serviço. Perfeição absoluta de caráter. As Escrituras mencionam com maior frequência a santidade de Deus do que a sua onipotência, onisciência e onipresença combinadas. As Escrituras estabelecem a santidade de Deus muito antes de descreverem o seu amor. Em Êxodo, Levítico e Números, descrevem repetidamente o Deus de santidade. Só então, quando chegamos no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 37, que encontramos uma declaração manifesta do seu amor. Que Moisés diz para o povo que, por amor aos antepassados deles,
é que o Senhor foi e tirou eles do Egito com mão forte. Somente aqui, a partir daqui que encontramos a primeira referência ao amor de Deus. E isso se encontra também em um contexto de santidade, que inspira reverência. Quando aplicada a homens ou a coisas, o sentido principal de santidade é dedicação e consagração, a qualidade de ser separado para Deus. Qualquer coisa que pertença somente a Deus é santa, como o seu templo, com os seus utensílios de mobília. Santo era o povo de Deus, conforme descrito Romanos capítulo 1, verso 7. Mais tarde, santidade também significou separação de toda impureza e de toda forma de idolatria. Nos dias do Novo Testamento, a ênfase mudou mais para a pureza da vida interior e a separação do mundo. Através da minha, através da nossa vida cristã, o crente, ele está sendo santificado pela palavra, está sendo santificado através da palavra e do Espírito Santo, porque é o propósito de Cristo apresentar-nos a Ele e ao Pai em santidade irrepreensível. Ou seja, através da palavra e do Espírito Santo, nós somos santificados, nós estamos sendo santificados dia após dia, porque o propósito do nosso Senhor é nos apresentar a Ele e ao Pai, a Deus, em santidade e irrepreensíveis. Amém? Segundo atributo de Deus, a justiça de Deus, ou retidão. A retidão e a justiça de Deus estão relacionados com a sua santidade. A retidão de Deus é a santidade em ação. A palavra hebraica para reto é tsedek. Retidão, correção, integridade, justiça de um juiz, de um rei, de Deus. Demonstrada em castigar o perverso, ou em vingar, livrar, recompensar o justo. O termo grego para reto é dikaios, com as seguintes definições. Primeira definição, em relação a Deus, justo, reto, com referência ao seu julgamento dos homens e das nações como juiz. Segundo, B, em relação aos homens, direito, justo, reto, conforme as leis de Deus e dos homens vivendo de acordo com elas. Deus é um Deus reto, porque age sempre em absoluta conformidade com a sua santa natureza, com a sua natureza santa e vontade. A retidão de Deus é imutável. Ele é uma rocha. Deus é referido como rocha 5 vezes no capítulo 32 em Deuteronômio. Nosso Deus lida conosco em justiça. Devemos tratar uns aos outros com retidão. Através da boca de Isaías, Deus advertiu a Israel e disse o seguinte: tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei retamente o direito do órfão. Plenteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Lá em Isaías, capítulo 1, versículos do 16 ao 18.
No Novo Testamento, as palavras retidão e justiça são tradução do mesmo termo grego. Nosso Deus, reto e santo, é também um Deus de misericórdia e clemência, mas ele não agirá de forma contraditória à sua santidade, pois é pela sua santidade que ele é justiça. Terceiro, a bondade de Deus, amor, misericórdia, graça e longanimidade. Não podemos confundir a bondade de Deus com a sua benevolência, que é um conceito mais restrito. Ele é a fonte de todo o bem, descrito lá em Salmos 36, verso 9. E em relação à bondade de Deus, que está num conceito mais genérico, podemos ressaltar que quando a bondade de Deus é exercida para com as suas criaturas racionais, assume o caráter mais elevado de amor. 1 João, capítulo 4, verso 8, 11, 16, vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A palavra hebraica para amor é ahab, podendo expressar tanto o amor divino como o amor carnal do homem. O Novo Testamento contém várias palavras gregas para amor, mas quando faz referência ao amor de Deus, o termo que é usado é sempre ágape. O léxico define ágape e o verbo agapon como segue, da seguinte forma: amar, valorizar, estimar, sentir ou manifestar interesse generoso por ser fiel em relação a comprazer-se em dar valor a, portanto, amor, generosidade, interesse, bondoso, dedicação. O substantivo ágape raramente é encontrado no grego clássico. Trata-se de uma das palavras que recebeu um novo significado cristão no Novo Testamento. O apóstolo João nos faz duas das maiores declarações sobre o amor de Deus. Lá em João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 João 4,8 vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. São as seguintes provas de amor, do amor de Deus pelo crente. Então, aqui vai seguir uma lista das seguintes provas do amor de Deus para com as nossas vidas. A. Ele assegura nossa salvação e vida eterna. João capítulo 3:16. B. Desejar e prover todas as coisas que nos são necessárias. Romanos 8:32, Tiago 1:17, Filipenses 4:19. C. Enviar o Consolador, o Espírito Santo. João capítulo 14, verso 15, 16 e capítulo 16, versículo 7. D. Colocar-nos no seu corpo. Éfeso capítulo 5, versos do 25 ao 27. E tornar-nos filhos de Deus, descrito lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. F. Prover meios para a saúde do corpo. Tiago, capítulo 5, verso 14 ao 16, e Mateus, capítulo 8, verso 16 e 17. G. Prover meios para uma vida cristã vitoriosa.
conforme está a referência lá em Romanos, capítulo 8, versos do 35 ao 39. Aqui você tem as referências que eu acabei de ler: A, B, C, D, E, F e G. Agora vamos para o quarto atributo de Deus, a verdade de Deus. A verdade de Deus. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, 6. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Romanos capítulo 3, versículo 4. A verdade de Deus faz parte de sua natureza santa e poderia ser considerada sob o título de santidade e justiça, mas por razões práticas vamos tratá-la em separado, como um atributo distinto. Tais aplicações que nos dão segurança podem ser feitas em vista do fato de Deus ser verdade. A. Porque Deus é verdade, sua palavra é verdade. B. Deus é verdade por ser o único e verdadeiro Deus, por ser o único Deus verdadeiro. Portanto, toda idolatria é mentira e engano. Quinto atributo comunicável de Deus, a fidelidade de Deus. Ele é verdadeiro e também fiel. Ele é fiel em manter todas as suas promessas e alianças. Todas as suas promessas serão cumpridas, porque Deus, por natureza, não irá prometer o que não pretende cumprir. Ou seja, ele não pode ir contra a tua palavra. Ele é verdade, ele prometeu, ele cumpre. Se ele não fosse cumprir, ele não prometeria, porque aí ele estaria mentindo. E isso implica uma das dos seus atributos, que é a verdade. A palavra vai nos dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ou seja, se ele não fosse cumprir, ele não iria prometer. Porque por sua natureza, então, por sua natureza é verdade. Então, ele promete, ele cumpre. E ele é capaz de fazer o que promete. Devemos compreender, no entanto, que muitas promessas são condicionais à obediência da nossa parte. Ou seja, Deus, ele promete, ele cumpre. Só que muitas, ou a maioria das promessas que Deus faz a nós, elas estão ligadas, elas estão condicionadas à obediência da nossa parte. Elas estão condicionadas à nossa obediência. Um exemplo rápido aqui, irmãos. Quero abrir um parênteses aqui. Por exemplo, a palavra do Senhor diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Correto? Como é que eu quero que Deus trabalhe na minha vida se eu não me achego a Ele? A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te. Como é que eu quero que Ele me responda sem eu abrir a minha boca e clamar? Deus, Ele faz promessas, sim, a todos. Só que muitas das vezes a gente não vê as promessas de Deus se cumprir de acordo com o ritmo, de acordo com o jeito ou com aquilo que queremos. E por muitas das vezes começamos a indagar a Deus
começamos a indagar a Deus: ah, mas o Senhor prometeu, o Senhor não vai cumprir. Não, ele vai cumprir. Só que toda promessa está condicionada à tua obediência. Muitas das vezes ainda não se cumpriu promessas na minha vida por causa da minha obediência. Muitas das vezes ainda tem promessas que não se cumpriram na tua vida porque elas estão condicionadas à obediência da minha e da tua parte. Muitas vezes parece-nos que Deus é infiel em suas promessas devido à demora, segundo o tempo humano, para cumpri-la. No entanto, sempre cumpre o que prometeu, no tempo determinado por Ele, que sempre é e será o melhor para nós. A suma sobre a fidelidade de Deus é que Ele sempre cumpre fielmente o que prometeu. Referência está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, capítulo 3, verso 4, 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Amém? Esses são os atributos de Deus, os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Amém? Sendo assim, vamos passar para a parte G. Você acompanha comigo aí na sua apostila, ou aqui, eu estou apontando para cá, irmãos, mas a câmera está para o outro lado, é para cá. Ou aqui, deste lado, não sei qual lado que está da tela, está em algum lado da tela aqui, a apostila. Amém? G. As obras de Deus. Primeiro, o propósito divino. Há dois textos em destaque aqui que eu quero estar lendo. O primeiro é em Isaías 14, 26 e 27, o segundo em Éfeso 1, 11. Vamos ver Isaías 14, Isaías. Livro de Isaías, capítulo 14, versículo 26 e 27 vai nos dizer assim: este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Éfeso, carta aos Éfesos, capítulo 1, versículo 11. Éfeso 1, 11 vai nos dizer: nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Pelo ensino da Escritura, parece claro que todos os eventos das nações e indivíduos são conhecidos por Deus desde o início, sendo levados em conta em seu plano e propósito. Isso não significa que Deus produz e é responsável por todos os atos e eventos. Isso não significa que Deus produz e é responsável por todos os eventos, mas que eles fazem parte do seu propósito, no sentido de operar todas as coisas para a sua glória suprema. O propósito predominante de Deus nos assuntos da humanidade é expresso por Paulo em seu sermão aos atenienses.
Olha o que Paulo diz, Atos capítulo 17, verso 25, 26 e 31. Pois ele, Deus, mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O grande milagre da profecia bíblica demonstra duas coisas. Primeiro, que Deus é onisciente e conhece todas as coisas desde o princípio. Segundo, que ele tem um plano e propósito, os quais, em seu poder e sabedoria, executará para a sua glória e para a redenção do seu povo. Então, Deus, ele é onisciente e conhece todas as coisas desde o princípio. E segundo, é que desde o princípio ele tem um plano e um propósito em seu poder e sabedoria, que ele executará para a sua glória e também para a redenção do seu povo. Deus fez o homem um agente moral e livre, capaz de exercer obediência ou desobediência, assim como aconteceu com Adão no Éden. José, que foi vendido cruelmente ao Egito por seus irmãos, demonstrará a operação do propósito divino. Gênesis 50, 20 diz: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aqui temos um grande exemplo do que estamos abordando, dos propósitos de Deus. Por diversas vezes, achamos que as coisas ruins que está acontecendo não têm um sentido. Para a gente não tem mesmo. Eu imagino aqui, José, essa fala aqui de José é quando ele se reencontra com os irmãos dele no Egito e ele diz: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, quando ele já era governador. Só que às vezes, irmãos, passando pelo processo, nós não entendemos o propósito, porque a maioria das vezes está acima da nossa capacidade de compreensão. Lembra do texto do início? Como pode seres finitos entender ou tentar compreender um Deus infinito? Mas os planos, os propósitos de Deus, todos eles vão se cumprir. Primeiro, para a glória do nome dele. Segundo, para a redenção do povo de Deus. Essa predestinação baseia-se na presciência de Deus, eleito segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro, deixa eu mudar o slide aqui. 1 Pedro capítulo 1, verso 2, diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai. Sidlow Baxter escreveu, olha o que esse teólogo, esse escritor escreveu. Segundo a sua perfeita presciência, ele pré-adapta, pré-arranja e predetermina. Assim sendo, embora jamais deixe seus propósitos finais à mercê da insegurança humana. Ou seja, segundo a sua perfeita presciência ou onisciência,
conhece tudo antes que já venha a acontecer, ele pré-adapta, pré-arranja e pré-determina. Lembra no Éden? Gênesis capítulo 3, a queda do homem? Quando o homem peca e Deus vem para dar a sentença à cobra, a Adão e a Eva, ali Deus já sabia tudo o que ia acontecer e ali Deus já tinha escrito, Deus já tinha feito um plano para a redenção do homem. No entanto, que no capítulo 3, não vou lembrar o verso, depois você confere, Gênesis, no capítulo 3, na queda do homem, quando Deus vai dar a sentença à mulher, verso 15, parte B, Deus fala, e a tua semente, essa lhe pisará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Falando para a serpente, que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, a saber, Satanás. A semente da mulher quem é? Cristo. Pela ciência, mulher não tem semente. Quem tem a semente da fecundidade é o homem. Só que Jesus ele foi gerado apenas da semente da mulher, por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, Jesus é a semente da mulher. Aqui no início da Bíblia nós já vemos o início do plano de Deus para a redenção da humanidade. Então, segundo a sua perfeita presciência, ele pré-adapta, pré-arranja e pré-determina. Antes de tudo acontecer, já estava determinado. Antes de Eva tocar no fruto, já estava determinado a sentença de morte, a expulsão do Éden, a redenção do homem, a vinda de Cristo, já estava tudo. Antes da fundação da terra, a palavra diz que antes de Deus fundar a terra, ele já tinha um plano para tudo, pela sua onisciência. Ou seja, assim sendo, embora jamais deixe seus propósitos finais à mercê da insegurança humana, ele conhece sempre o livre-arbítrio do homem e predetermina segundo o seu conhecimento antecipado do que o homem irá fazer. Ou seja, pelo livre-arbítrio do homem, Deus ele já predetermina em seu conhecimento antecipado aquilo que o homem irá fazer. Primeiro, vamos ver criação. Gênesis capítulo 1, verso 1, Hebreus capítulo 11, verso 3 e João capítulo 1, verso 3. O universo físico como conhecemos passou a existir pela palavra da boca de Deus. O doutor Strong define a criação como segue do seguinte termo: o ato livre de Deus Trino, do Deus Trino, pelo qual no princípio e para sua própria glória ele fez, sem uso de material pré-existente, o universo inteiro visível e invisível. Muitos homens reverentes da ciência admiram que não exista um conflito básico entre a narrativa de Gênesis sobre a criação e os fatos conhecidos da ciência. Muitos cientistas materialistas modernos começam com a hipótese de que todos os fenômenos podem ser eventualmente explicados pelas leis da matéria e movimento. Essa é a sua fé. Acreditamos que um número maior de fatos apoia nosso ponto de vista do que uma hipótese materialista evolucionária. O que existia antes do Gênesis, capítulo 1, versículo 1? Deus Pai, Filho e Espírito Santo já existia. Já que os três atuam na criação, o resultado da criação em análise final será uma multidão remida que homem algum pode contar, adorando, servindo e glorificando a Deus eternamente, como está descrito lá no livro de Apocalipse. Segundo, providência.
Mateus capítulo 5, verso 45. Atos 14, 17, Salmo 37, versos do 1 ao 3 e Salmo 105. Junto com a providência está a preservação da sua criação, que pode ser considerada um aspecto de sua providência. Thyssen diz o seguinte sobre a providência. O ponto de vista cristão afirma que Deus não criou simplesmente o universo com todas as suas propriedades e poderes, e que está preservando tudo que criou, mas que, como um ser santo, benevolente, sábio e onipotente, também exerce controle soberano sobre o mesmo. Esse controle soberano é chamado de providência. Em toda parte, as Escrituras confirmam a operação contínua de uma providência e preservações divinas. Vamos examinar a palavra de Deus para ver as áreas de seu cuidado providencial. Primeiro, governa o universo físico. Salmos 103, verso 19 e 104, verso 14. Vou estar pegando aqui a Bíblia. Salmos 103, 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, 19. Salmo 104, verso 21. Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. O fato de a natureza nem sempre distribuir seus benefícios de acordo com a conveniência de cada homem faz parte da maldição sobre a terra, que acompanhou a queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, versos do 17 ao 19. Mas até mesmo uma terra debaixo de maldição expõe o desígnio e o cuidado de Deus para aqueles que não estão cegos pela incredulidade. B. Cuidado da criação animal. Os animais receberam instintos de Deus que os capacitam por natureza a cuidar de si mesmos, mas eles, assim como o homem, também dependem do Criador e sustentador da terra para prover chuva, vegetação, oxigênio e um clima instável. G. Governa providencialmente as nações. Salmos 22, verso 28 e 66, verso 7. Os poderes mundiais estão sujeitos ao propósito divino e seguem a palavra profética. A menção de Ciro por Isaías, um século antes de ter entrado no centenário da história, para dar andamento ao plano de Deus para Israel, prova que Deus prevê e ordena o drama humano. Mesmo assim, o livre-arbítrio de Ciro não foi violado. Ver Isaías 44, verso 28, 45, versos do 1 ao 4, uma referência também lá no livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 16. D. Cuida
do nosso nascimento e posição na vida. A providência do Senhor não abrange apenas nossas ocupações e decisões mais importantes da vida, mas até mesmo os menores detalhes, como os cabelos de nossa cabeça e o nosso pão diário. E interessa-se por nossos êxitos e fracassos. Lucas, capítulo 1, verso 52. Salmos 75, versos 6 e 7. Talvez devêssemos nos preocupar menos com o prestígio relativo das posições na sua sabedoria. Deus sabe onde deve estar. A promoção vem do Senhor. Salmo 75, verso 6 e 7. F. Fornece proteção aos justos. Salmo 4, verso 8 e Romanos 8, capítulo 28. G. Supre as necessidades e desejos do seu povo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Filipenses 4, 19. H. Provê as respostas às nossas orações. Mateus, capítulo 6, verso 33. I. Determina a recompensa dos justos e o castigo dos ímpios. A Trindade de Deus. Agora estaremos falando um pouquinho acerca da Trindade de Deus. A Trindade de Deus. A doutrina da Trindade de Deus é o maior de todos os mistérios divinos. Por isso, sempre enfrentou dificuldades. Portanto, não é de admirar que a Igreja, em seus esforços para formulá-la, tenha sido repetidamente tentada a racionalizá-la e dar-lhe uma construção que deixava de fazer justiça aos dados da Escritura. Estudamos, porém, a doutrina por ser a pedra central da revelação divina. Para a mente humana finita, a unidade e a trindade de Deus são contradições, embora ambas as doutrinas sejam claramente ensinadas através de todo o Novo Testamento. A trindade de Deus é o fato, a pedra angular da fé cristã. Os que negaram a trindade também negam a divindade de Cristo, o nascimento virginal, a expiação substitutiva, a personalidade do Espírito Santo, ou fazem de Deus um ator de teatro usando três máscaras. O apóstolo Paulo disse: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos, capítulo 20, versos do 28 ao 31, até a parte A. No século II, dois grupos separatistas negaram a doutrina da Trindade. Um deles veio a ser chamado de monarquianismo, o outro de sabelianismo. O primeiro negava a divindade de Cristo e a personalidade do Espírito Santo. O segundo negava as identidades separadas das três pessoas, declarando que Jesus e o Espírito Santo eram apenas diferentes modalidades de uma única pessoa ou aspectos diferentes de sua manifestação. Ambos os grupos, raciocinando de modo humano, julgavam estar protegendo a unidade de Deus. Hoje temos ramificações dessas heresias no unitarismo e nas doutrinas, só Jesus e unicismo. No início do século IV, a Igreja incumbiu-se
de reunir um conselho de dirigentes e pastores para formular as doutrinas apostólicas que seguiam. O primeiro concílio reuniu-se em Nicéia em 325 depois de Cristo, aonde Atanásio prevaleceu contra Ario e a divindade de Cristo foi confirmada. A controvérsia continuou e novos concílios foram realizados em Calcedônia em 351 depois de Cristo e em Constantinopla em 381 depois de Cristo, em Constantinopla em 381 depois de Cristo. Neste último concílio, as doutrinas da divindade de Cristo e da Trindade foram mantidas e formuladas no que chamamos de Credo Niceno. Cremos em um só Deus, em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado pelo Pai, luz de luzes, Deus verdadeiro de Deus, gerado e não feito, sendo de uma substância com o Pai. E cremos no Espírito Santo, que é o Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. O mais conhecido dos credos da Reforma é a Confissão de Westminster, que diz o seguinte: só existe um Deus vivo e verdadeiro. Na unidade da divindade há três pessoas de uma só substância, poder e eternidade. Na unidade da divindade há três pessoas, substância, poder e eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai é um, nem gerado, nem precedente. O Filho é eternamente gerado pelo Pai. E o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. Os compilados tentaram incluir tudo o que a Escritura ensina a respeito das três pessoas da Trindade, sem nenhum esforço para mostrar como Deus pode ser tanto um como três ao mesmo tempo. Podemos então afirmar que não se trata de três deuses independentes, e sim que são três pessoas, mas um só Deus. Os três cooperam unidos e no mesmo propósito, de maneira que, no pleno sentido da palavra, são um. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito santifica. No entanto, em cada uma dessas operações, os três estão presentes. É uma unidade divina composta de três pessoas distintas e divinas que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Primeiro, como as Escrituras apresentam a Trindade. Número 1. Deixa eu achar o slide aqui. Deu um problema aqui, vamos continuar sem
a apostila aí do lado, mas você pode ir acompanhando. A gente está sobre a Trindade. Onde eu parei? Governo e providência. Andando. Como as Escrituras apresentam a Trindade. Como as Escrituras apresentam a Trindade. Primeiro, no Antigo Testamento, Jeová ou Javé. O Antigo Testamento nos dá indícios da natureza trina de Deus, mas eles são claros apenas à luz da revelação mais completa do Novo Testamento em Cristo. No Antigo Testamento existem nomes plurais para Deus, que são usados para se referir a Ele. Os nomes Elon e Adonai são plurais. A pluralidade do nome é justificada por alguns como um plural de majestade. Mas em Gênesis 1:26 lemos: façamos o homem à nossa imagem. Pronomes plurais. Plurais são também encontrados em Gênesis 3:22, 11, verso 7, em Isaías, capítulo 6, verso 8, quando Deus disse: quem há de ir por nós? B. O anjo de Jeová é chamado de Deus, aparição ou teofania, assim chamada. O Senhor apareceu a Abraão com 3 homens, mas Abraão se dirigiu a eles como Senhor, no singular. Quando ele apareceu a Ló em Sodoma, este o chamou de Jeová, lá em Gênesis 22, verso do 1 ao 9. O anjo do Senhor falou do céu com Abraão, livrando seu filho Isaque da morte. O anjo do Senhor apareceu a Moisés na sarça ardente, prometendo que livraria o povo de Israel do Egito. E durante a conversa os termos anjo e Jeová são usados intercabivelmente. C. Jesus é o profeta, semelhante a Moisés. D. Jesus é o príncipe do exército do Senhor. Em Josué, capítulo 5, verso 13, e capítulo 6, verso 2. Um homem com a espada desembainhada na mão apareceu a Josué dizendo: príncipe do exército de Jeová. Então disse o Senhor a Josué. Referências nos Salmos aplicadas a Jesus. Salmo 110, aplicado por Cristo a si mesmo em Marcos capítulo 12, verso dos 35 ao 37. Diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos capítulo 2, verso 7. Em Atos 13:33, Paulo aplica essa passagem a Jesus. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Salmos 45, verso 6, o escritor de Hebreus associa esse versículo a Jesus, em Hebreus capítulo 1, verso 8. F. Jesus é o Messias. 2. No Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus e da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a doutrina da Trindade tornou-se clara como água para a igreja do Novo Testamento. Quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho e a escrever epístolas, não vacilaram em declarar que Jesus era Deus e que o Espírito Santo também era Deus, ou é, porque é eterno. São as seguintes provas da Trindade no Novo Testamento. As 3 pessoas estão em evidência ao mesmo tempo no batismo de Jesus. Lá em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. As 3 pessoas estão em evidência no batismo de Jesus, lá
em Mateus 3, 16 e 17. Eu tenho o texto em decor na mente, mas eu quero estar abrindo aqui só para ler. Vai dizer que quando Jesus sai da água, ouve-se uma voz do céu dizendo: Este é meu filho querido, ou filho amado, em quem me comprazo. Então, o escritor vai dizer que viu o Espírito Santo descer sobre ele como pomba. Ali está Jesus, Deus brada do céu, e o Espírito Santo pousa sobre Jesus em forma de pomba. 3, 16 e 17. 16 e 17. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e ouviu o Espírito de Deus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, ali nós vemos o céu se abrindo, o Espírito Santo como uma pomba descendo e pousando sobre Jesus, e a voz de Deus falando: Este é o meu filho querido, em quem me comprazo. Os que afirmam que, nesse ponto, os três são apenas modalidades ou disfarces de uma só pessoa, transformam Jesus em um mágico, que tira a pomba do ar e em um ventríloco, que projeta sua voz nas nuvens. A Escritura não nos dá uma ilusão, mas sim uma demonstração clara da Trindade divina. B. No capítulo 14 de João, temos uma prova nítida das três pessoas distintas da Trindade. Primeiro, Jesus diz no verso 9: Quem me vê a mim, vê o Pai. No entanto, eles possuem identidades separadas, pois Jesus disse isso aos discípulos em João 14, versos 16 e 26. Jesus fala do Pai como Ele, do Espírito Santo como Ele, e de si mesmo como eu. A Trindade está além da nossa compreensão, sendo, entretanto, o ensino indiscutível da Escritura. F. A fórmula batismal dada por Jesus na grande comissão revela claramente a Trindade unida de Deus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19. D. A bênção apostólica em 2 Coríntios 13, 13 mostra em forma capsular o pensamento trinitiano da primeira igreja. A graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Ali nós vemos mais uma vez dando ênfase à Trindade. Temos uma declaração trinitariana similar também em Judas, capítulo 20, capítulo 20, capítulo 20, de 21. Eu acho que isso é versículo 20, porque Judas não tem 20 capítulos. Em Judas só tem um capítulo mesmo. Em Judas 20, parte B, 21. Vou estar lendo. Judas, vamos abrir aqui em Judas rapidinho, para a gente estar conferindo. Isso, como eu disse, Judas só tem um capítulo. Judas capítulo 20. Aí não dá, né, irmão? Judas 20, parte B, 21. Vai falar: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é algo similar com a benção apostólica de Paulo lá em 1 Coríntios 13, 13. Aqui vai falar orando no Espírito Santo, conservando no amor de Deus e esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus para
a vida eterna. Amém? Na próxima aula, vou deixar o restante para a próxima aula, irmãos, que esse vídeo também ficou muito extenso, já estamos com 1 hora e 1 minuto de gravação. O estudo da doutrina de Deus, ele é bem extenso mesmo, tá? Então, na próxima aula, no próximo vídeo, estaremos dando continuidade com a terceira parte deste estudo. E estaremos tratando na parte I dos estudos. Se você perceber, irmãos, tem estudos que vai de A a J, de A a K, sempre é tratado por separações. Teve alguns irmãos que teve uma pequena dificuldade com essas separações. Toda vez que eu citar letras, é A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Essas são separações. Sempre que eu citar, eu vou estar citando a letra e a parte. Por exemplo, iremos entrar na parte I do estudo da Trindade. Então, a parte I vai falar sobre as pessoas da Trindade. Porque aqui, quando iniciamos o estudo da Trindade, foi a parte H, a Trindade de Deus, parte H. Agora, na parte I, falaremos sobre as pessoas da Trindade, tal como Deus Pai, ou a primeira pessoa, Deus Filho, a segunda pessoa, e Deus Espírito Santo. Amém? Então, no próximo vídeo, que esse vídeo ficou um pouco extenso, então, no próximo vídeo, estaremos dando continuidade a esse estudo e o término desta matéria. Amém? Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, a cada um que se propôs a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Qualquer dúvida, só me chamar no privado. Qualquer pergunta, estarei sempre à disposição de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula com a terceira parte da doutrina de Deus, teologia. Que Deus abençoe a tua vida. Fique com Deus.